Olá, dorameiras e belezeiras, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Andreia. Aqui no canal a gente é focado mais em falar de BLs e doramas, mas eu vou falar também de filmes indianos, séries, novelas turcas, então filmes e novela e séries lacornes, que são os tailandeses. Então a gente fala sobre tudo, mas a gente foca mais em trazer reviews de BLs pra vocês e dicas de doramas. Mas eu vou explicar direito pra vocês. Antes de eu explicar tudo o que aconteceu, não vamos esquecer daquele pedido que a gente sempre faz. Vamos lá, se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito, é seu primeiro vídeo, você tá gostando, se inscreve, deixa seu like, o like ajuda muito o algoritmo do YouTube entender que a gente aqui no canal tá tendo bastante engajamento, bastante pessoas estão gostando do conteúdo e indica mais para mais pessoas, coisa que eu estou precisando é crescer este canal. O objetivo do canal agora é chegar a 5 mil inscritos, então a gente precisa se unir para chegar a 5 mil inscritos, certo, resenheiros? E aí, se você puder também, se torne membro, não muda muita coisa, mas se torna membro, comenta bastante o que vocês estão achando, comenta bastante e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Hoje, eu falei na ordem errada, né? Hoje eu vou falar pra vocês o que eu estou achando da história de This Love Does Long Bens. Consegui lembrar mais ou menos, que é um nome muito longo. Eu chamo só de This Love porque é muito longo o nome dessa série. Que é a história do Plawan com a Obi, que é os meninos de Pit Baby. Então, como eu expliquei pra vocês, na semana retrasada, que a minha internet seria cortada e eu voltaria dia 5 colocando vídeo no canal, eu não consegui a semana passada colocar vídeos no canal, porque a internet só voltou depois do dia 5. Então, deu trabalho pra voltar essa internet. Mas essa semana eu vou fazer um resuminho. Eu fiz aqui, ó, minha cola de algumas coisas que eu tenho pra falar pra vocês. Não será uma review inteiramente, mas vai ser um vídeo que vai dar pra vocês entender bem o que aconteceu, se você não assistiu. A gente tem 3 episódios aí que a gente precisa comentar, que é o 4, 5 e 6. Então eu fiz uma cola de algumas coisas que eu achei interessante. Porque se vocês lembram, no final do 3º episódio, terminou com o Aobi quase beijando o Plawan lá no terraço dele, que é cheio de manjericão. Oh, meu Deus, eu acho que esses atores, quando acabar a série, vai enjoar de manjericão. Mas, não enjoa não, porque na Tailândia é hábito, né? Ele deu uns 5 minutos nele, ele mudou de ideia e não beijou ele. E aí, o Plawan ficou meio que ofendido, né? Tipo assim, o que aconteceu? Aí, o JJ, com aquela delicadeza, o JJ tem uma sutileza de elefante pra explicar as coisas pra ele, falou que ele quase beijou ele. Se ele quase beijou ele, ele tem sentimento por ele. Senão ele não tentaria beijar ele. Mas algo fez ele mudar de ideia. E aí ele falou assim, hã? Ah não, ele falou, e você tem sentimento por ele. Você tem que ver se você tá apaixonado. Porque se você estiver apaixonado, não esquece do seu foco. Porque você tá caindo numa cilada. Porque você, de certa forma, tá mentindo pra ele e você tá traindo ele. Trabalhando pro metá. E aí ele fica com aquilo na cabeça, meio na dúvida, assim. Deixa eu ver se eu não esqueci nada desta parte. Então, aí o Plá volta pro restaurante. Lembra que no restaurante eles têm um horário. Eles não podem chegar depois das 10. Lá tem toque de recolher, né? Porque eles estão na competição, tudo. E aí ele chega, o Aobi tá esperando ele e ele quer saber aonde ele tava. E por que ele chegou depois das 10? Aí ele não quer responder. Aí ele pergunta se ele está chateado. Aí ele lembra do conselho do JJ, que é pra deixar as coisas claras. Nada de coisa assim sem entender, só meio dizendo. E ele vira pra ele e fala que ele não gosta de coisas ambíguas. Ele gosta das coisas claras, nada de coisa ambígua. E vai pro quarto dele. E aí o Aobi fica pensando nisso. A hora que o Plá tá saindo, o Aobi ainda pede pra que ele finja que nada aconteceu. Aí isso deixa ele mais puto da vida ainda. Então, já que ele não... De certa forma, assim, não era pra ele estar tão... Era pra ele estar puto, mas também ele falou que ele não gosta de coisa ambígua. Então ele deixou de ser ambíguo. Ele falou pra ele fingir que não aconteceu. Resumindo, não quer que isso siga em frente. Ele foi claro, direto e reto. Mas aí ele ficou pé da vida porque, tipo assim, ele tá apaixonado, ele quer dar uns pega no Aobi. Quem é que não quer também namorar o Aobi, gente? Aquele homem lindo, maravilhoso, que cozinha maravilhosamente bem, faz sobremesa, faz pratos incríveis. Então qualquer um quer namorar aquele homem, não importa. Aí quem que tá escutando
a peste. Ai, lembra que no começo eu falei assim pra vocês que o Cluey, eu nem quero gravar o nome desse menino. Esta cobra, que vocês vão ver a foto aqui, esta cobra, eu achava que ele gostava do Aobi, por ele trabalhar com a Aobi há anos, tal. Não, mas ele diz que tá apaixonado pelo Plá, segundo ele. E esta cobra fica ali meio que na surdina, escutando tudo que tá acontecendo entre eles. Ele fica desconfiado que tá rolando algo entre os dois. E aí aquilo começa a incomodar ele começa meio que ter ciúme. Meio não, ele começa a ter ciúme, né? E aí você fica numa dúvida no começo, nesse episódio 4, você fica nessa coisa, será que ele quer aproximar os dois? Será que ele quer afastar os dois? Porque ele solta umas coisas meio que parecendo que ele quer fazer os dois ficar juntos, mas depois, ao mesmo tempo, você percebe que ele já não quer isso, ele tá meio que irado com eles, tá? Aí a gente tem também o ator que fala, mas eles falam ator, que ele tá filmando as coisas e anotando no caderninho. Ele tá sempre anotando no caderninho escondido. Ele fala que são vídeos do YouTube, da internet, mas não é não. Ele tá gravando as receitas do Aobi, tanto que ele grava o molho dele, do tal prato famoso dele, e aí ele tá anotando. E o colega de quarto dele, o fofíssimo lá, que eu esqueci o nome, Dean, ele viu que ele achou estranho, ele saiu pra falar no telefone, ele viu que ele tava anotando e ele tirou fotos. Mas ele ia contar pro Aobi e não contou. E aí eles fizeram outra etapa da competição. Durante a madrugada, a gente vê que o Plá vai lá pra cozinha tentar comer alguma coisa à noite, porque ele tá com fome, que ele fez birra durante o almoço, falando que não ia almoçar, por causa que ele tava revoltado ainda com ele, né, pela resposta que ele deu, e aí ele não quis almoçar, mas aí o Aobi pegou ele na cozinha tentando comer, né, e o ator foi grosso com o colega de quarto dele, porque ele perguntou pra ele o que ele tanto anota, e ele ficou muito bravo, porque ele mais assim, de ficar afastado das pessoas. Ele explica depois. Assim, no começo, eu achei que ele era o cara que trabalhava pro Meta. Porque eu achei que o Meta tinha colocado, além do Plá, eu acho que ele ainda colocou mais uma pessoa lá dentro. Eu não acho que ele arriscou só o Plá, não. Acho que ele colocou mais, porque já tinha um e foi eliminado. Aí tem o Plá, é melhor ele pôr uns 3, 4, porque um sobra, né? E aí, eu achava que ele era, mas não. A gente vai entender a história dele, é uma história até triste. Eu fiquei com dó dele ter saído. Eu queria que tivesse sido eliminada a cobrinha. Pronto, já dei um spoiler do que vai vir pra frente. E aí, a gente vê o JJ que tá com problema com o Meta. Por quê? Pra ele não prejudicar a clínica, ele precisa ser o fisioterapeuta dele, porque o Meta só quer que ele seja o fisioterapeuta dele. Primeiro, ele não queria, porque ele tava bravo, fez uma reclamação pelo jeito que ele tratou ele, tudo, que ele falou umas verdades na cara dele, certo? E aí, ele fez uma reclamação. A chefe do JJ, que adora ele, pediu que ele fosse pedir desculpa em nome da clínica. Coisa que pra ele é a morte, né? Ele se desculpar com o Meta. É a morte pra ele ter que ir lá, engoliu o orgulho dele, pedir desculpa, mas ele catou aquele cesto de fruta com uma ira e foi para ajudar os amigos dele da clínica, que é onde ele trabalha. Só que quando ele chega lá, ele vê ele tratando super mal o médico, o outro fisioterapeuta, jogando prato no chão. E aí ele fala pro médico dar alta pra ele que ele vai embora, que ele não precisa de fisioterapia, coisa nenhuma não, que não sei o que, não sei o que. Aí, em vez dele pedir desculpa, ele acaba dando outro esculacho nele, pior do que o que ele já tinha feito. Falou que ele era muito egoísta, que ele achava que tudo se comprava com dinheiro, que o dia que ele aprendesse, que ele foi ali pra pedir desculpa pra ele, mas viu que ele é uma pessoa que trata todo mundo mal. Enquanto ele continuar tratando as pessoas desse jeito, por isso que não tem ninguém cuidando dele, porque ele não tem ninguém que te suporte ficar perto dele. E sai. E ele fica pensando naquilo. Ninguém quer ficar cuidando de mim? Então vamos ver. E aí, o que ele faz? Ele me compra o maior pacote da clínica. Super caro. Desculpa, gente, eu tô com fome, por isso que eu tô comendo uva durante a gravação. Super caro. E ele exige que o fisioterapeuta dele, que normalmente é o chefe, não seja o chefe, seja o JJ. Senão ele não vai ficar com o pacote. Aí o JJ chega pra trabalhar no outro dia feliz.
A chefe dele fala, ai, eu não sei o que você fez, JJ, mas eu te amo. O senhor me comprou o maior pacote da clínica, o mais caro, graças a você. Ai, que bom, tal. Então ele vai se tratar, tá, que legal. Vai, e o fisioterapeuta dele é você. Ele, não vou. Você vai, pelo amor de Deus, ela implora tanto, ele vai. Ele vai pra casa dele. Chega na casa dele, ele é muito teimoso, gente. Mas a relação dos dois é muito divertida. É uma coisa assim, muito leve. Por mais que um esteja implicando com o outro. E eu falo assim, eu fico assistindo, eu fico pé da vida. Eu sempre grito, JJ, você não percebeu que ele tá tentando te conquistar. Mas ele não sabe conquistar de outro jeito se não for esfregando dinheiro na cara da pessoa. Lá na casa dele, o JJ descobre que os pais dele e a irmã dele morreram num acidente de carro trágico e ele ficou sozinho, então é por isso que ele só tem a empregada e o secretário dele. Eu acho que até por isso que ele tem essa mania de ficar tratando as pessoas, que ele acha que tudo se resolve com dinheiro, porque as pessoas, por ele ser sozinho, sempre tratou ele assim. Vamos, digamos assim, ele tem dinheiro, vamos se aproximar dele, ele é sozinho mesmo, vamos ser amigo dele por dinheiro. Então ele acha que tudo se compra. Mas o JJ começa a ensinar ele que não é assim. Começa primeiro a ensinar ele que a fisioterapia ele tem que fazer certo. Ele não toma café da manhã, ele faz ele começar a tomar café da manhã. Ele faz o café da manhã pra ele, faz ele tomar o café da manhã. E eles ficam nessa coisa, sabe? Nesse cabo de guerra. Aí tem mais uma etapa de eliminação da competição lá no restaurante do Aobi. E ele dá um ovo pra cada um. Um ovo. Se você perder seu ovo, ou não fritar direito, queimar, ou sei lá, acontecer alguma coisa com seu ovo, seu ovo não dá mais pra usar, você tá eliminado. Não tem o que fazer. E acontece o quê? O Dean, que é o companheiro de quarto do Klein, do ator, na verdade. Ele é companheiro de quarto do ator. Ele tá ali na correria, ele bate na tigela que tá o ovo dele cai e quebra. Ele tenta pegar o ovo do chão, ele pede ajuda pro ator, mas o ator continua o serviço dele ali, fazendo o prato dele. Aí ele fica desesperado, porque tipo assim, vai ser eliminado. Aí quem que decide ajudar ele? O próprio Plá. O Plá faz um milagre, ele separa a gema, divide a clara em dois, bate a gema e divide a gema em duas. Eu achei incrível, porque daí eles fritam a clara, aí depois ele vem e frita a gema e coloca a gema em cima da clara. Gente, eu achei essa uma ideia muito bem feita dele. E aí na hora de eliminar, elimina quem? O ator. O ator fica possesso na hora. E aí o Aobi ainda fala pra ele que ele trabalha com metal, ele diz que não. Aí o Dean mostra as fotos, tudo. Ele fala, então, pra que é isso? Aí ele explica. Ele conta uma história, gente, que dá parte do coração. A família dele tem um restaurante. Ele não pretendia pegar o restaurante do Aobi. Ele só tava ali pra tentar aprender receitas pra poder melhorar o restaurante dos pais dele que tá aí na falência. Por isso, ele achou que assim ele conseguiria aprender pratos novos e recuperaria o restaurante dos pais dele que tá aí na falência. E foi por isso que ele tá na competição, mas ele não trabalha pra esse tal de meta, ele fala. E chora, coitado. Mesmo assim, ele já tinha sido eliminado, não tinha o que fazer. Aí o Dean pede desculpa pra ele, ele fala que também o Dean não tem culpa, que se ele fosse mais aberto, ele tivesse falado com ele antes, ele não teria desconfiado dele. E que ele teve a oportunidade de entregar ele as fotos antes e não mostrou, significa que ele confiava nele. E aí ele fala, então é por isso que você não conversava muito com a gente? Ele fala, não, eu sou assim, é da minha personalidade ser mais fechado. Tem pessoas que são mesmo mais fechada, mais calada. Eu já sou o tipo de pessoa que eu falo. Se eu sair daqui, eu falo que se eu sair daqui, que eu ir na China, eu vou fazer amizade na China. Se eu for no Japão, eu vou fazer amizade no Japão. Se eu for na Tailândia, eu faço na Tailândia. Porque eu falo querendo não sei o quê. Minha mãe fala que eu falo demais. Eu falo. Mas tem gente que não é assim. Entendeu? Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu sento num lugar, esperando uma consulta. E ali eu começo a conversar com a puxa um oi. E aí eu vou conversando com a pessoa. Dali a pouco eu sei a vida toda da pessoa. E já tô fazendo amizade com a pessoa ali na hora. Mas não são amizades que eu trago todas pra minha casa, tá, gente? É que eu converso muito. E aí ele vai embora chorando. É triste ver. Muito triste. Mas aí o Aobi chama ele, entrega o caderno e diz que ele tem muito talento para que ele não desanime e não ache que ele que ele fracassou, porque ele tem muito talento sim e que ele tem certeza que ele vai recuperar o restaurante dos pais dele sim, com o talento que ele tem. Pra ele usar a criatividade dele também, que ele tem muita criatividade. E aí ele pede para que todos eles vão
no restaurante dos pais dele um dia, todos eles combinam que vai. Só que depois tá conversando, o Plá tá pensativo, e aí sobre o que o JJ falou pra ele. Você entrou na competição trabalhando pro inimigo dele. Se você for falar seus sentimentos pra ele, você precisa contar seus pecados antes. É aquela história, pra falar o seu amor, você tem que se confessar, meu amor. Literalmente. E confessar não é só eu te amo, é eu confessar, olha, eu entrei aqui porque eu tava falido e aí eu precisava de dinheiro. E aí também eu queria provar pra você que eu conseguia fazer e queria postar pro Metá que eu conseguia entrar. E aí eu passei a trabalhar pro Metá e ele me pagou. Você tinha que ter explicado isso, mas ele não explicou. E aí o Clay, esta cobra, junto com o Dean chega, eles estão conversando, lamentando a eliminação do ator. Aí eles combinam de que o que ganhar vai chamar o outro para trabalhar, vai chamar todos os outros para trabalharem junto, não vão se afastar. Só que o Plá não quer participar porque o Plá já tá sentindo aquele peso, porque ele já começou a criar um vínculo com eles. Eles já estão amigos. Ele já tá apaixonado pelo Aobi, ele já gosta dos amigos dele. Então ele já tá se sentindo aquela pessoa que, sabe assim, ele tá se sentindo um lixo, digamos assim, porque ele tá vendo que ele tá fazendo errado em trabalhar pro outro. Embora ele não leve ele não conta nenhuma receita, ele não fala nada, na verdade. Ele não fala nem a estratégia dele pra vencer pro Metá. Ele não fala, ele não conta, gente, eu acho engraçado. Ele trabalha pra ele, mas ele chega lá, quando ele chama ele fala, e aí, qual é o seu plano pra poder ganhar? Ele fica aqui assim. Quem abriu a boca e soltou foi o JJ, que soltou um assunto que não era pra falar. E o Aobi, para fazer as pazes com o Plá, ele fez uma comida que ele tava com fome à noite, uma comida muito bonita, assim, com camarão, que eu fiquei gritando aqui, se você não comer de camarão, menina, eu bato em você. Porque, tava lindo o prato, imagina o sabor que tava aquele prato. E aí ele comeu, e pra agradecer, primeiro ele vai falar com a Aobi, os dois meio que acabam tendo uma discussão. Aí ele fala, você nem me agradeceu por eu ter feito a sua comida? Aí ele fala, então vem aqui. Aí ele leva ele lá, que ele fez, e ele falou, vou te agradecer fazendo um prato pra você. Ele faz um prato que o Aobi gosta, fala que é muito bom. Ele explica que é manjericão pra quem eu amo. Aí o nome do prato. Aí ele fica todo se achando, ele fala, é por causa da minha mãe. A minha mãe fazia esse prato pra mim. Por isso que ele gosta tanto de manjericão. Que a mãe dele fazia muito prato com manjericão. E ele ama manjericão porque ele sente aquela coisa da mãe dele quando ele tá comendo manjericão, ele fala. E aí o Aobi pede pra que ele vá com ele no andar de cima. Lembra no andar que é onde fica o quarto, a casa, na verdade, do Aobi? Que tem a cozinha dele, o quarto dele lá. Então eles sobem pra lá. E aí ele fala, entra. Ele fica meio assim, ele fala, pode entrar. Ele entra. E o Aobi não faz sobremesa no restaurante dele. Por quê? Porque quando ele namorava a esmilinguida da ex dele, que eu não quero nem falar o nome dela, ele fez uma sobremesa pra ela, chamada granita, que eu queria muito comer esse troço, que parece muito bom. Aí, ela gostou e falou, a gente devia pôr no cardápio. Ele falou, não, sobremesa eu só faço pra pessoa especial pra mim. A pessoa, tipo assim, a pessoa que eu amo. E aí ele chamou o Plá e fez essa sobremesa. O Plá na hora da pergunta falou assim, nossa, você não falou, a gente não tem sobremesa no cardápio. Ele fala, eu não faço sobremesa pro restaurante, só para pessoas especiais. Aí ele fala assim, mas eu não fui a primeira pessoa que você fez. Ele fala que não. Primeiro ele come e acha que ficou uma delícia. Aí ele fala, eu fiz pra minha ex-namorada, pronto. Ele joga a colher e fala, tá. Aí mas aí eu parei de fazer sobremesa e agora eu voltei a ter vontade de fazer sobremesa. Mas essa granita, ela é diferente. Ela tem um sabor diferente. Ela tem um sabor de verão interno. Eu fiquei, ui, tia! Como é que é esse verão interno? Aí ele disse que ela tem o sabor de verão. Aí, de tarde de verão. Que é assim que ele se sente com o Plá e ele sente que é o Plá. Eu falei, meu Deus. E aí, ele beija o Plá e põe ele em cima do balcão. E aí o Plá vira pra ele e fala assim, olha, se você começar, eu não vou deixar você parar igual da outra vez. E quem disse que eles param? São duas séries que, assim, olha, pra mim pôr os prints e
os pedacinhos de cenas vai ser meio complicado, tá? Porque senão o YouTube vai derrubar os vídeos. Principalmente 4 Minutes. Gente, 4 Minutes, se eu for pôr todos os prints, pelo menos um print das cenas que tem em 4 Minutes, só no primeiro episódio, meu canal é derrubado. O canal faz... Tá? Mas a cena aqui é muito, muito bem feita. Muito bonita. Acho lindo. Do outro dia, tá lá os dois radiantes. Ele vai lá... Antes de amanhecer, ele vai pro quarto dele. E aí ele liga pro... Antes dele chegar no quarto dele, ele liga pro JJ. JJ tá dormindo. Aí ele fala, o que que é? Sua mãe não te ensinou educação, não. É de madrugada, eu preciso dormir, eu trabalho. Aí ele, que o JJ tem uma sutileza que, meu Deus. Aí ele fala desesperado, ai, eu dormi com a Obi. Ele já pulou da cama, como é que é? Você é louco? Eu não disse pra você manter o foco? E agora? É pra você manter o foco, não focar na cama dele. E aí ele fala pra ele que ele não sabe o que fazer. Mas no outro dia ele tá feliz da vida, porque de certa forma eles estão bem. Ele até pergunta, ele faz uma torrada que eu também achei aquela torrada tão atraente. Gente, mas que comida bonita que tem nessa série. Meu Deus, que comida linda que tem lá na Tailândia, né? Você olha assim, você fala, ai, como eu quero comer esse negócio. E aí ele tá ali falando com ele, ele tá lá no terraço, lá mexendo com os manjericão. Ele leva o café da manhã pra ele e ele pergunta se o Aobi gosta dele. Aí o Aobi diz que... E ele gosta dele? Aí ele pede pro Aobi que o que aconteceu entre os dois fique em segredo. O Aobi na hora assim acha estranho. Você vê que o Aobi fica desconfiado. Porque, por que manter segredo? Ele falou, porque eu não quero que as pessoas achem que você tá me favorecendo pela nossa situação. Ele fala, eu não vou favorecer ninguém. Seja parente, seja minha família, seja a pessoa que eu amo, não importa. Mas eu sou justo, eu só vou deixar o restaurante pra quem eu achar que merece. Não tem nada a ver relação. Aí ele vê que ele ficou bravo. Aí ele fala assim, então depois que essa questão do restaurante estiver resolvida, da competição, a gente fala sobre essa questão de gostar ou não. E fica assim. E aí ele fica meio ali naquele love. Aí, o dia que estava ensolarado, sabe aquele dia que você levanta feliz da vida, que parece até conto de fada, que até os passarinhos tá cantando pra você, o Plá tava nesse dia. De repente, uma nuvem negra chegou neste restaurante. E esta nuvem negra se chama a Esmilinguida. Pois é, ele tá lá arrumando o salão, não tá na hora de abrir o restaurante ainda, ele entra uma tal de uma Esmilinguida, ele pega e fala assim, você reservou mesa? Ela fala, não reservei. Aí ele fala, o restaurante não abriu ainda, então depois você pode voltar. Aí ela vai entrando, ele, moça, você não tá entendendo, qual que é o seu nome? E ela não fala. Nisso vem saindo da cozinha o Aobi, e na hora que ele vem saindo da cozinha, ele fala, Esmili? Ele fala isso. O que você tá fazendo aqui, Esmilinguida? A Esmilinguida sai correndo, abraça ele na frente do Plá, ele fica com a cara de tipo, o que tá acontecendo? E o Plá fica com a cara que eu vou arrancar os cabelos dela. É bem essa cara que ele faz. Ele olha pro Aobi assim, eu vou tirar seus dentes e os cabelos dela. E a Esmilinguida fica grudada nele. E a cobra venenosa do clã rindo, feliz da vida lá atrás. Porque quem vocês acham que avisou a Esmilinguida? Ele. Aí a Esmilinguida voltou depois de 10 anos. Engraçado, o pai dela tá pra fazer uma cirurgia, que precisa dela. Ela não ligava pro pai dela, ela não vinha visitar o pai dela, ela nem sabia que o pai dela tava doente. E aí ela cobra depois porque o Aobi não avisou ela que o pai dela tava precisando dessa cirurgia, que ela tinha que estar aqui. Oi? Quem é a filha dele? É você, meu amor. Não é o Aobi. Ele tem respeito, ele gosta muito do teu pai e tal, que também esse amor também já exagerou. Esse respeito também é demais. Aí ele nem trabalha no dia, ele fala pra eles cuidar do restaurante, ele já não deixa uma pulga, já deixa um elefante atrás da orelha do Plá, porque ele vai pro hospital com a Esmilinguida. Aí chega lá, a Esmilinguida faz um drama na frente do pai dela. Ai, pai, que se você tinha ter me avisado. Mentira, porque a gente viu no episódio 2, ela lá, toda, com um americano, todo bonitão do zóio azul. Oxe, aí de repente ela lembrou, ela fala pro Aobi que ela percebeu que ele e o pai dela sempre foi as pessoas que estiveram do lado dela e que sempre deu apoio pra ela, e por isso ela decidiu voltar pra Tailândia pra ficar, e ela quer voltar com ele também. Aí ela abraça ele. Aí eu fiquei pensando, esses Esmilinguida tava 2 dias grudada no pescoço do americano, e que amor de repente é esse? Depois de 10 anos.
Mas quem que chamou a esmilinguida? A cobra. A cobra ligou pra ela quando viu que o Plá entrou no quarto do Aobi, deduziu que se ele entrou no quarto do Aobi, na casa do Aobi, que é o lugar que o Aobi não leva ninguém, ele deduziu que algo tá acontecendo entre os dois. E aí, pra ele não perder o lugar, ele chamou a esmilinguida. E aí, a esmilinguida já começa entrando e se metendo em tudo. Ela vai trabalhar de garçom no dia, ela vai lá ser garçonete no dia pra ajudar no restaurante. Aquilo pro Plá, ai, eu tô que nem o Plá, eu fiquei que nem o Plá. Se eu tivesse naquela fritadeira, eu tinha jogado tanto óleo quente na cara daquelas esmilinguida, que ela ia virar uma lampreia. Ô, minha chata. E aí ela fica se achando dona do restaurante, aí ela fica o tempo inteiro falando que ele não mudou nada, que tudo é por causa dela, que ele ainda deixou tudo do jeito que eles fizeram. Tipo, como se ele ainda morresse de amor por ela e ele tava esperando ela. Bem assim. E o banana do Aobi, que aí eu fico muito puta da vida com ele, ele não fala nada. Ele não vira pra ela e fala assim, ô Smiley, escuta Smiley. Esmilinguida, vou te explicar uma única vez. Eu segui em frente. 10 anos atrás a gente namorou, você me deixou, foi pros Estados Unidos, viveu sua vida lá, agora estou vivendo outro lance, então esmilinguida, volte pra trás. Ele devia falar isso, mas não, eu tenho, ele fala pro melhor amigo dele assim, eu tenho consideração, eu tenho carinho, eu tenho que respeito por eles, então eu não posso partir o coração dela assim, o quê? Eu fico pensando, olha aí, você não pode partir o coração dela, mas o Plá pode. Ai, eu fiquei com tanta raiva nesse episódio, gente, nesses episódios. Aí ela vem com uma ideia de mudar a decoração. O Plá já fica pé da vida, né? Já todos os meninos também concordam que não precisava mudar. Aí o Aobi até fica do lado deles. Só que aí chega uma hora que o Plá tá lá fora sozinho, estressado. Tipo assim, deixa eu socar a pia pra não socar ela. E aí o Aobi vai atrás dele. Ele vai com nuggets. Nuggets não, gente. Desculpa, com cup noodle. Macarrão no copo. E aí o Plá fala pra ele que não, que ele vai almoçar com os amigos dele. Ele fala, eles já saíram pra almoçar. Aí ele fica levando a comida assim, aquele cheiro assim no nariz dele. Ele já fica mudando de ideia. Porque a gente sabe que o Plá, pro lado de comida, você quer mudar a opinião do Plá e convencer ele a te perdoar, dá comida pra ele que pronto, já passou o estresse. Aí ele aceita, ele tá comendo, é um momento até fofo dos dois. Ele pergunta se o Plá tá irritado. Ele fala que não, pra que ele ia ficar irritado? Seria irracional da parte dele. Mas que, pra quem disse que terminou com ela, ele ficou muito alegrinho quando ela voltou, todo animadinho. Aí ele abraça ele assim, ele tá encostado na parede, dá uma coxada nele. Aí ele, chefe, tipo, que eles estão no restaurante. Aí ele fala, confia em mim. Aí ele dá um beijo nele, dá um tapa na bunda dele e vai pra dentro, ele até se assusta. Nesse intervalo a gente vê que o Aobi chama todos eles pra jantar. Porque ele tá de bom humor. Aí até o Clay fala assim, nossa gente, eu trabalhei aqui há anos, você nunca chamou a equipe pra jantar? O que tá acontecendo? Porque ele tá percebendo que ele tá fazendo isso pra agradar o Plá, né? Aí ele fala, pra gente ficar mais próximo, tudo. Só que o Plá recebeu uma mensagem do Metá que ele precisa ir pra lá, que ele quer falar com ele. Nesse intervalo, a gente vê que o Metá fala pro JJ que já passou da hora que ele pode ir embora. Ele fala, não, hoje eu não vou, o seu secretário já foi embora, eu vou te ajudar a tomar banho, porque você não pode tomar banho sozinho. Ele, eu posso, e vai. E aí ele tá lá esperando no quarto, ele escuta um grito. Gente, essa cena é muito divertida de você ver. É muito divertida. Ver o JJ e o Metá nessa cena, você fala assim, gente, não acredito que tá acontecendo isso com eles. Ele abre a porta, ele tá estatelado no chão, sem roupa. Aí ele vira ele e fala assim, olha, eu vou te, se você não força o joelho, a perna, porque eu vou te ajudar a levantar. Só que na hora que ele vai ajudar ele a levantar, como ele caiu molhado, o piso está molhado. E o que acontece? Eles caem. Antes dele cair, ele pediu pra ele uma toalha, porque ele falou que ele estava nu. Ele deu a toalha pra ele cobrir a virilha dele. Só que quando eles caem, a cara do JJ vai parar justamente na virilha do Metá. E aí eles dois ficam tipo, um olhando pra cara do outro assim. E nesse momento a empregada entra junto com o Plauã. E aí fica aquela cena tipo assim, o Plauã olhando os dois, tipo, que é isso? Um olha pro outro e começa a gritar. E aí depois tá o JJ sentado no sofá com a cara de tipo assim, de Nelma, sabe? Tipo, nada aconteceu. Aí faz a deusa egípcia, aí ele fala assim, vai, me conta, o
que foi isso que aconteceu ali agora? O que tá acontecendo entre vocês? Ele, nada. Ah, tem algo nessa história. Ele acha estranho. Aí o Metá vem e pergunta pra ele o que ele... O plano dele, né? Até o Metá tá sem graça perto do Plá, depois dessa cena, né? E aí ele fala pra ele não quer falar qual é o plano dele, porque ele tá com essa coisa, sabe? De sentimento, ele tá apaixonado, ele não quer continuar. Aí o JJ fala assim, não, ele tem um plano, ele já até conquistou o coração do Aobi, do chefe. Aí ele, parabéns, ele, cala a boca! Aí ele, não é bem assim, ele, então use esse sentimento pra você ganhar a competição. Olha, só que ele não quer fazer isso. Quando eles saem da casa, ele fica bravo, fala pro JJ que não era pra ele ter falado isso. E aí ele fala, eu quero saber de você, que história é essa? Então quer dizer que você vai ser minha nora milionária? Aí ele, que nora milionária que? Ele, não, porque se você estiver estando junto com o seu Metá, eu não vou precisar pagar pra ele se eu perder a competição. Olha que maravilha. Aí ele vira pra ele e fala, pois então acho bom você ganhar, porque não tá acontecendo nada entre a gente, tá? Aí ele fica meio assim, sabe? No outro dia no restaurante me chega a esmilinguida de novo, falando assim que ela tem ideias de mudar o cardápio, de acrescentar lagosta, acrescentar algumas coisas e tal, não só o tipo que eles fazem, a comida que eles fazem. E aí o Plá vira e fala, não, ó, que os clientes gostam do prato, já é uma marca registrada do restaurante. Pra que mudar? Aí ela fala, mas eu acho que seria bom pra dar uma variedade. E o paspalho do Aobi concorda com ela. Aí ele fala assim, mas também as pessoas, aí ele vira e fala, mas também os nossos clientes gostam muito, são fiéis a esse prato. Aí ela fala assim, mesmo assim a gente poderia mudar. Ele fala assim, a gente pode acrescentar feijão. Aí ela fala assim, eu sou alérgica a feijão chicote. Aí o Aobi vira pra ele e fala, não, nem pensar. Porque a esmilinguida, ele fala, a Smiley é alérgica a feijão. Aí ela fica se achando. Só que aí o Plá dá uma jogada interessante. Ele vira e fala assim, ué, feijão de corda? Aí ela fica tipo, ela é alérgica a feijão chicote, ela não é alérgica aos outros feijões. E aí morre a história nisso mesmo, ele sai vitorioso na discussão ali. Só que depois eles vê que o Aobi chama eles pra que eles façam um prato, que é o prato que ela colocou, com lagosta. Só que ele tá tão puto, tão decepcionado, tão frustrado com o que tá acontecendo, e porque também o Aobi não deixa claro as coisas, o amigo do Aobi fala isso pra ele, se outra pessoa vir e levar o Plá embora, você vai se arrepender, porque você já devia ter falado a verdade pra ela, você já tem que falar pra ela que você não quer nada com ela, que você não vai voltar com ela, que você tá com outra pessoa, que você gosta de outra pessoa. Você tem que tirar essa bondade, essa caridade, essa gratidão. Gratidão e amor são coisas diferentes. O amigo dele fala pra ele. E ele tem, mano. E aí o Plá faz o prato sem muita vontade e ele acaba com ele. Fala muito mal, que tá decepcionado. Com o prato dele, isso, aquilo, outro. Se é que pra ele... Desculpa. Pra ele se decidir se ele quer ser cozinheiro mesmo, se ele quer ser um chefe mesmo, se o que ele quer da vida. E aí ele arranca ele tira o avental dele e sai. Aí vai quem atrás dele, a bendita da cobra do clã. E vai lá consolar ele fala, obrigado. Mas ele tá vendo ele como um amigo. Ele fala, obrigado, pelo visto você é a única pessoa que realmente acredita em mim. E aí o Dean tá vendo e percebe que o clã gosta dele. E aí eles têm que desenvolver um prato com aquelas coisas, com uma receita criativa pra próxima etapa. O Plá só concorda e sai. O Dean dá ideia pra eles irem pra um parque pra poder se distrair, porque eles estão sem criatividade pra pensar no que fazer. Aí eles vão. Só que o Dean não vai. Vai só o Plá e a cobra. E aí, lá no parque, ele decidiu que vai se declarar pro Plá. E aí o Aobi volta pro restaurante e tá sentado ligando, tentando falar com o Plá, porque ele já ligou pra falar com a Esmilinguida. Ele ligou e falou assim, Esmilinguida, escuta só, eu preciso que você venha ao restaurante, que eu preciso falar com você. Só que Esmilinguida, ligeira como ela é, sabe que ele vai falar que tá gostando do Plá, porque ela já tinha perguntado pra ele no restaurante o que tava acontecendo entre eles dois. Ele foi falar, ela mudou de assunto e saiu desconversando. Então Esmilinguida é esperta. Aí ela fala com o pai dela, não, tá ruim, tá no hospital, tá ruim, ela não pode ir agora. Pronto.
Ela vai pedir pro amigo dele ajudar ela a fazer ele mudar de ideia. Só que o amigo dele, ele fala, olha, eu sou o melhor amigo dele, eu não vou interceder por isso, porque eu acho que se você realmente diz que ama ele, você deve respeitar a decisão dele. Quando você decidiu ir embora, você deixou ele aqui sozinho, ele respeitou sua decisão, então respeite a decisão dele. Amei a resposta que ele deu pra ela. Aí, me chega o Dean, até leva um susto com a Abby, e aí ele pergunta pra ele se todos já foram dormir, ele diz que não, que a cobra não voltou. Aí ele fala, como assim não voltou? Ele fala, eles foram ali no mercado, que é onde tem o parque. Aí ele fala assim, aí ele, ai chefe, não fica bravo com eles não, se eles voltar tarde, é porque a cobra, é que ele não fala cobra, tá gente, eu que tô falando. Mas ele fala, é que a cobra, chefe, ele vai se declarar pro Plá hoje, porque ele tá gostando dele. E ele... A cobra é tão cara de pau que no decorrer dos episódios ele já tinha falado pro Aobi que ele gostava do Plá. Se o Aobi não ia interferir dele flertar com ele no serviço. Porque o Aobi falou, esse negócio de namoro no trabalho atrapalha, tal. Ele falou assim, não, mas então se o chefe não vai atrapalhar, não vai ficar bravo, não vai nos proibir. Ele falou que não, burro também. Aí ele sai correndo. Porque a ideia da cobra de se declarar pro Plá é simples. Ele embebedou o Plá, tá? O Plá tá com uns balde, deu uns balde. Porque, gente, eu não sei olha, que festa lascada é essa que eles fazem na Tailândia. Porque eles não tomam num copo, eles tomam num balde, um baldinho. Você sabe esses baldinhos? Baldinho, um baldinho assim com alça, com os canudinhos, com vários gelo e vários tipos de bebida ali dentro. Aquilo ali derruba qualquer um, meu Deus. Você sabe, é pra você ficar em dias em coma alcoólico, porque aquilo é terrível. E ele só vai metendo bebida no Plá. E o Plá, você vê que ele já tá pra lá de Bagdá, tá? Já foi de arrasta pra cima a sanidade dele ali. E aí ele chama ele pra ir no carrossel, porque é romântico na cabeça dele se declarar no carrossel. É romântico, seu demente. Demente não, desculpa. É romântico, seu idiota. Quando você está com a pessoa lúcida. Não é romântico você ir no carrossel com a pessoa alcoolizada, que não está nem consciente do que está acontecendo, que o juízo dela e a sanidade já foi de arrasta pra cima neste momento, e você vai, leva ele lá, e aí a gente vê o Aobi correndo todo o parque procurando, e liga, não consegue falar, porque o Plá tá chateado com ele, então não atende. E aí ele acha eles no carrossel, bem no momento em que você vê claramente que o Plá tá apagado. A gente tinha visto um pedaço que ele pega na mão do Plá e fala, eu preciso contar uma coisa pra você. E aí depois a gente já vê o Aobi vendo eles no carrossel e o Plá apagado, assim, desacordado. Você vê que ele tá desmaiado mesmo. E ele quase beijando o Plá. Acaba assim o episódio. E aí eu fiquei tipo assim, gente, mais uma vez fazem isso. Não se faz isso com ninguém, tá? A pessoa, se você percebeu que a pessoa não está bem, não está no seu normal, por mais que ela esteja bebendo com você, você não deve ultrapassar o limite, você não deve beijar, você não deve encostar nessa pessoa, você deve levar ela para casa dela, pedir ajuda para alguém que conheça e levar ela para casa e deixar ela em segurança, tá? Não vem com essa história de que, eu amo ele, eu vou beijar ele porque eu amo ele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem tantos casos que a gente vê que essa desculpinha furada. Eu achei que a pessoa queria. Achou nada, meu filho. Essa pessoa não tá nem acordado. Como é que ele podia falar que queria? Então eu espero que no episódio dessa semana o Aobi faça o favor de tomar uma postura e falar, olha, Smiley, escuta aqui, Smilínguida, sai do meu pé, senão eu vou te jogar na frigideira e vou fazer de você uma lampreia. Some daqui. Porque não dá. Você tá atrapalhando meu namoro. E tem que tomar uma atitude. E tem que demitir aquele cara, porque aquela cobra peçonhenta é perigosa. Ele é perigoso. Ai, André, você não tá exagerando? Não, não tô. Não tô exagerando. Porque se ele realmente fosse uma pessoa boa, que gostasse do Plá de um jeito bom, genuíno, ele ia falar pro Plá, enquanto o Plá tava sem embebedar o Plá. Você vê que ele ficou são, ele não bebeu nada. O Plá oferecia pra ele não bebia. Ele queria o Plá bêbado. Sabe-se lá Deus o que mais ele queria fazer. Ele queria deixar ele embriagado. Então ele não é uma boa pessoa. Então essa cobra peçonhenta tem que sumir. Tem que ser demitido, tem que sair da competição. Que ranço desse moleque. Entendeu? Vocês sabem que eu tenho um ranço quando essas coisas acontecem em séries e na vida real. Vocês sabem. É que vocês não me viram assistindo casos reais, gente. Vocês não me viram.
assistindo uma matéria que fale sobre isso. Vocês não me viu assistindo um documentário que fale sobre isso, tá? Eu fico puta da vida, mas eu xingo, eu fico possessa quando eu vejo essas coisas. Assim que vocês tinham que ter me visto quando aconteceu o caso da Mariana Ferrer. Eu queria entrar na tela e bater naquele povo. Principalmente no cara. Sabe assim, eu acho absurdo cada das coisas que a gente vê. Eu acho um absurdo. Então, eu espero que nesse episódio, que vai vir agora o 7, o Aobi já tome uma decisão também, porque o Aobi tem que impor o que eles dois são. Tem que impor a relação deles para que as pessoas entendam que eles têm uma relação e respeitem. E ele cuide mais também do Plá. Tudo bem que o Plá trabalha pro Metá, tudo bem, a gente entende. Mas mesmo assim. E falando no Metá, antes de acabar o vídeo, deixa eu falar. Ele foi pra casa, porque ele encheu tanto o saco do JJ, que o JJ disse que não ia trabalhar mais pra ele. Aí ele falou assim, tá bom então. Ele falou assim, eu vou montar uma clínica pra você. Ele falou, você não pode me comprar com dinheiro. Ele falou, então vamos ver até quando. Aí ele foi lá e comprou a clínica que o JJ trabalha. Aí o JJ chega, a chefe dele tá guardando tudo, ela fala assim, olha, a gente vendeu a clínica, que não sei o que. Ele fala, nossa, e agora? Não, não vai demitir ninguém, o patrão é muito bom, ele não quer demitir ninguém, todo mundo vai ficar trabalhando aqui. Todos, você também. Quando ele olha quem que é o chefe novo, ele, o senhor Metal. Aí ele vai lá, começa a guardar as coisas dele, que ele fala, ele já se demite na hora. Aí ele fala, por que você tá saindo? Ele fala, porque você acha que pode comprar tudo com dinheiro, você tem que aprender que nem tudo se compra com dinheiro. Aí ele vai pra casa dele. Aí quem vai na casa dele? O senhor Metal. Aí ele vai na casa dele, chega lá, ele entra na casa dele. Ai, meu Deus. Esses dois chega a ser engraçado. Porque ele não assume que ele tá gostando do JJ logo. O JJ não percebe que ele tá gostando dele e que os dois estão se gostando, né? E aí ele começa a falar que se ele fosse igual o Plauan, o JJ chama o Plauan de Wan. Se ele fosse igual o Wan, eles dois seriam amigos. Aí ele fica com assim, ai, Wan. Aí ele fala, a gente gosta de assistir filme e tal, ele não assiste filme de terror, porque ele não gosta de filme de terror. Aí ele fala, eu concordo. Ele concorda com o quê? Da gente ir assistir filme de terror. Vamos, eu vou com você. Mas ele nem pediu pra ele ir. Aí ele fala, vai trocar de roupa. Aí ele vai. Ele tá se arrumando, ele entra no banheiro. E ele fala assim, eu preciso usar o banheiro. Ele, tá bom. Ele, onde você vai? Aí ele fala, vou sair pra você usar o banheiro. Aí ele fala, mas aqui não tem barra pra me apoiar. Então eu preciso de você. Ele, você tá querendo que eu abra sua calça? Ele, Aí ele faz, oh meu Deus do céu. Aí ele abre a calça dele. Aí ele pega e fala assim, tá, agora você tem que segurar. Aí ele, você quer que eu segure ainda? Ele fala, Como é que eu vou fazer isso? Ele, sua perna tá machucada, não sua mão. Aí, é uma cena assim, que chega, é constrangedora, mas é engraçada. E aí ele ajuda ele a usar o banheiro. E ele sai indignado da vida, eles vão pro cinema. Só que, como sempre, ele não tem noção do que tá fazendo. Na minha opinião, eu acho que o Metá, ele ficou sem paz muito cedo, com muito dinheiro. E aí ele acha que tudo é assim. Ele não sabe como fazer as coisas, de certa forma. Ele acha que tudo é no dinheiro. Porque, com certeza, os amigos dele na infância viviam atrás dele por dinheiro também. E aí ele acaba reservando toda a sala do cinema pros dois. E aí tem um menininho que ele quer muito assistir o filme, que tá no cartaz. A mãe dele fala, olha, foi reservado, filho, hoje não dá, outro dia. Aí o JJ vira pra ele e fala assim, olha, se você quer assistir com a gente, aquele tio, ele reservou o cinema só pra nós. Aí o menino fala que ele é bonito e agradece, aí ele fala, aham. E os dois vão pro cinema junto, aí ele dá até pipoca na boca do JJ, eles gritam, eles riem. A cena dos dois é muito fofa, se nota que os dois estão apaixonados. Eu quero muito ver esses dois começar a namorar logo. E aí eu quero saber o que vocês achou desses episódios, se vocês assistiram, se vocês gostou, se pra vocês tá sendo boa a série. Pra mim ela não tá me decepcionando em nada. Quer dizer, tirando essa paspalhice do Aobi em relação a Esmilinguida, do resto, pra mim tá ótimo. Tirou a Esmilinguida e tirou a cobra, a série fica ótima. Porque até mesmo o Metá, que é pra ser o grande vilão da história, não tá sendo um vilão, porque ele tá mais preocupado em se aproximar do JJ do que ser vilão, né? Então, eu tô gostando da série, eu tô achando que a série tá incrível, gente. E as cenas dessa série vai nos surpreender.
Eu acho que essa série ainda tem muita coisa hot pra entregar, muito romance, muita coisa boa pra entregar. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece, vamos deixar o like é importante pro YouTube entender, pro algoritmo do YouTube entender que a gente tá tendo relevância sim, que a gente tá com tudo aqui. Nosso objetivo é chegar a 5 mil inscritos, então se você é novo no canal, se inscreve no canal. Pede pra sua mãe, pede pro seu avô, pede pra sua tia, pro seu namorado, pro seu gato, pro seu papagaio, se inscrever no canal. Fala pros seus amigos, tudo se inscrever aqui no canal. Quem gosta de BLs, doramas, de filmes e séries do mundo LGBT que a gente fala aqui. Eu sei que faltou sigla no que eu falei, mas é que é muito longo. E aí eu não ia falar tudo de uma vez agora. Então se vocês gostam desse conteúdo, sabe quem gosta, traz pra cá pro canal, que a gente tem o objetivo de chegar a 5 mil inscritos. Não vamos deixar de se tornar um membro se você quiser. Não vai mudar muita coisa, é só mais simbólico mesmo. Mas se você quiser se tornar membro, compartilha o vídeo com seus amigos. E ativa as notificações. Vê se as suas notificações estão ativas, porque como essa semana eu não pôs vídeo, o YouTube pode ter desativado suas notificações e ficar sem saber quando eu coloco vídeo novo no canal. Certo, resenheiros? Certo, belezeiros e dorameiros? Vejo vocês no próximo vídeo.